Olá, eu sou o professor Lucas Fonseca, professor de Artes Liberais, Filosofia, Línguas Antigas e também de Literatura. E neste vídeo eu queria passar para vocês alguns conselhos de estudo que funcionam muito comigo e funcionaram muito comigo. Também têm sido muito bem sucedidos com os meus alunos que têm orientado nesse sentido. Bem, muitas vezes, talvez seja experiência comum entre todos vocês, muitas vezes nós estudamos muitas coisas, fazemos muitos cursos, mas muitas vezes nós não sentimos que nós estamos aprendendo os conteúdos adequadamente. Não sei se vocês já sentiram isso, mas uma coisa muito comum que as pessoas me dizem quando elas começam a estudar comigo é: eu já estudo o mesmo tema há anos e parece que eu sempre estou fazendo cursos de introdução a este tema. Parece que eu sempre sou um eterno iniciante nesse tema. O que eu posso fazer para que eu deixe de sentir esta sensação? Percebam, nesta angústia existe um aspecto objetivo que pode ser resolvido, mas um aspecto também subjetivo. O primeiro aspecto é, de fato, existem alguns temas que são tão profundos que você vai se tornar um profundo conhecedor deles somente com muitos anos de estudo. Então, não tenhamos pressa neste aspecto. Mas, por outro lado, talvez uma boa parte dessa sensação seja porque nós não sentimos que nós dominamos este tema com perfeição. E o que faz com que nós dominemos um tema? Eu acho que essa é a grande pergunta que devemos fazer. Você deve buscar dominar um tema e existem alguns meios para que você possa fazer isso, né? Nós aprendemos, basicamente, de maneira muito resumida, nós podemos fazer vários vídeos sobre isso, e você também pode adquirir meu curso, o meu mini curso A Arte de Estudar. Nesse curso eu falo um pouco sobre o que é o processo de aprendizado, então vou deixar aqui o link para que vocês possam adquirir esse mini curso, caso desejem. Mas, quando nós falamos em aprender, nós estamos falando basicamente em traduzir aquilo que nós queremos aprender para a nossa própria linguagem mental. Nós devemos reconstruir linguisticamente e mentalmente aquilo que nós estamos desejando aprender, para que nós sejamos capazes de utilizar ou de explicar aquilo que nós queremos aprender com os nossos próprios termos, ou dominando os termos próprios daquela disciplina. O que isso quer dizer? Talvez a melhor maneira que você pode ter de aprender algum tema com profundidade é explicando e ensinando para alguém. Certa vez, eu tenho um professor que marcou muito minha vida, que é o professor Victor Salles Pinheiro, e certa vez ele me contou sobre uma forma que ele utilizava para ler os livros, uma forma de ler os livros que se mostrou muito útil para mim no meu início da minha vida de estudos. E a forma que ele ensinou era a seguinte: toda vez que você está lendo um livro, você faz anotações laterais tentando discernir quais são as divisões internas do livro, quais são as divisões parte 1, parte 2, parte 3 do livro, e também perceber qual é o cerne do livro, qual é o argumento central do livro. Então, perceba essa primeira coisa. Qual o argumento central do livro e quantas partes esse livro tem. E, tendo isto bem estabelecido, você pode dizer como a primeira parte ela me leva para a segunda parte, para a terceira parte e assim por diante. Você percebe que se você se acostuma a ler os livros assim, você vai começar a fazer leituras um pouco mais atento. Você vai fazer essas leituras com uma atenção um pouco maior. Porque você vai estar se preocupando não somente em passar aquelas páginas, mas em perceber qual é a estrutura daquele texto, qual é a estrutura formal do argumento, bem como qual é a matéria do argumento, como esta forma organiza determinada matéria, como determinada forma e estrutura organiza determinado argumento. Desta maneira, você vai perceber que, ao final da leitura, você vai ter nas laterais do livro um pequeno outline, um pequeno delineamento de todos os tópicos do livro. Muitas vezes as pessoas no caderno colocam pontinho e o que o livro fala, depois um outro ponto, o que o livro fala, um outro ponto. Eu mudaria um pouco esta forma de fazer esse outline. Eu colocaria de maneira enumerada, para que vocês percebam que existe uma hierarquia entre os pontos. Tem o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3. E também colocassem os subtópicos de cada tópico maior destes. Então, o ponto 1 tem a letra A e B. Então, por exemplo, nesse livro, As Ferramentas Perdidas de Aprendizagem, que era um livro que eu estou ministrando aulas para a minha formação avançada de professores, né? E esse livro é dividido em 4 partes. A primeira parte, a Dorothy Sayers faz um proêmio, uma apresentação
de quem ela é e mostrando que ela tem autoridade para falar do tema de educação, ainda que ela não seja uma educadora de ofício. Na segunda parte, ela faz um diagnóstico de quais sejam os principais problemas educacionais na visão dela, tempo dela. Na terceira parte, ela tenta levantar uma reconstrução histórica sobre o que seja o trivium medieval. E na quarta e última parte, ela tenta mostrar qual seria a proposta contemporânea de um trivium aos moldes modernos, digamos assim, a partir da psicologia dos estágios de desenvolvimento. Vocês percebem, pois, que o texto tem 4 partes. Ora, na segunda parte do texto, nós temos o diagnóstico sobre os problemas educacionais do nosso tempo. Pois bem, temos o tópico 2, então. E o que a Sears ela fala? Ela fala que o problema é, por exemplo, que as pessoas não sabem organizar um argumento, não sabem debater, elas estão muito suscetíveis à propaganda da mídia. Cada um desses tópicos que ela cita, você vai escrever letra A, letra B, letra C, letra D. Então, você vai ter um pequeno outline, um pequeno delineamento com todo o argumento do livro em uma só página. Basicamente, você pode fazer depois. Você pode organizar esse delineamento e fazer desse delineamento um plano de aula, ou um plano de exposição, ou um plano de palestra. Perceba que se você é professor, educador, diretor de colégios, ou formador, em geral, é muito bom que você leia os livros assim, porque cada leitura que você faz já te prepara para que você possa dar uma formação e transmitir esse conhecimento para outras pessoas, para que você possa partilhar os tesouros daquilo que você está aprendendo. Então, a técnica que eu quero ensinar para vocês é esta. Tentem fazer cada leitura que vocês fazem agora de uma forma nova e sempre ao final da leitura preparem um plano de aula a partir do delineamento do livro. Preparem um plano de aula como se vocês fossem dar uma aula e uma palestra. Pode ser que vocês não estejam se preparando para dar uma aula ou uma palestra sobre o tema do livro. Mas, caso vocês sejam chamados a fazê-lo, vocês já terão esse plano mais ou menos pronto. Ele economizará o tempo de vocês na época da revisão também. Então, vocês precisarão revisar o livro apenas se vocês não entenderem algo que está no delineamento ou no plano de vocês. Então, eu creio que esse é um ótimo recurso. Eu espero que vocês tentem fazer esse exercício de, ao final de cada leitura mais relevante, mais importante, mais robusta e mais densa, vocês devem tentar fazer um plano de aula, um plano de exposição acerca desta obra que vocês leram. Se vocês fizerem isso, eu garanto que vocês vão ter uma clareza muito maior sobre o tema que vocês estão estudando e também vão sentir que vocês estão cada vez mais dominando aquele tema. Vocês não são apenas iniciantes naquele tema, vocês não têm apenas ideias gerais sobre aquele tema, mas você já tem uma estrutura pronta sobre aquele tema, consegue, inclusive, expor este tema, porque você meditou não apenas em alguns tópicos acerca dos quais ela fala, mas você meditou também na estrutura do texto, nas partes do texto. Você teve uma meditação muito mais profunda sobre esse texto. Então, sugiro que vocês tenham esse exercício, o exercício de criar um plano de aula ou um delineamento ao final da leitura de cada livro. Eu vou deixar aqui também um segundo vídeo no qual eu falo da importância da escrita para que você possa aprender melhor. Esse é um outro exercício sobre o qual eu já falei aqui, então eu vou deixar o vídeo aqui para que vocês possam assistir depois desse vídeo. Não deixe também de adquirir o meu minicurso, A Arte de Estudar, minicurso, A Arte de Estudar. Em 6 aulas eu tenho que passar sistematizadas algumas técnicas de estudo que eu mesmo utilizo e que eu mesmo passo para os meus alunos e que tem tido bastante sucesso entre eles. Então, não deixe de conferir. Escreva aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você tentou fazer isso, e também quais vídeos você quer ver aqui nas próximas semanas. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido proveitoso, e até a próxima.